bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos dar a volta por cima. Vamos ver sobre isso após a vinheta. E precisamos constantemente estar nos superando. Vamos ao tema de hoje. Superando os desafios da vida. O nosso texto base está em Salmo número 18, verso 29. Com a tua ajuda, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor muralhas. Olha que texto tremendo, que versículo maravilhoso. Quando o Senhor me deu o tema, eu falei, Senhor, mas qual vai ser o versículo base? E o Espírito Santo deu Salmo 18, 29. E eu escrevi e corri para fazer o estudo e o Senhor tem nos abençoado. Superação é um ato, é um efeito de superar. Sabe o que é superação? É vitória, é você triunfar. E Paulo fala isso em 2 Coríntios 2:14. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda a parte o bom perfume do seu conhecimento. Paulo está falando, contudo, graças a Deus que sempre te conduz superando todas as coisas em Cristo Jesus, porque nós temos o Senhor. Por isso que quando o Senhor falou em Salmo 18, 29, com a ajuda do Senhor, nós atacamos tropa, com a ajuda do Senhor, nós transpomos muralha, porque o Senhor é aquele que nos conduz vitoriosamente. As dificuldades, elas trazem desânimo, elas trazem tristeza, elas trazem sentimentos de decepções para o ser humano. Mas olha, nós não devemos fazer como muitos. Muitos estão abandonando a fé, muitos estão voltando. Voltando aonde? Voltando a fazer aquilo que não agrada a Deus, voltando a viver para si mesmo. Hebreus 13:14 fala assim, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apeguemos até o fim. Sabe a quê? A fé que nele depositamos desde o início, desde o momento que eu aceito ao Senhor, eu passo a ser participante do Senhor. Dá para você imaginar quem é você em Cristo? E fala assim, mas quem? É aquele que na realidade se apegou a Cristo e vai até o fim, e deposita a fé no Senhor até o fim. Eu não posso recuar, eu não posso voltar atrás, eu não posso olhar para trás. O meu olhar tem que estar fixo no Senhor Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Eu preciso prosseguir e prosseguir agradando ao Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10:38, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele. É o próprio Senhor falando para nós. Eu fiz você para seguir, para caminhar e é caminhar vitoriosamente, superando obstáculo, superando tudo que acontece, que te traz angústia, que te traz esse sabor, que quer parar a tua fé. Você tem que superar. Porque quando fala Hebreus 10:38, o justo não vive por vista, o justo vive por fé. E não podemos retroceder. A gente vê que a Bíblia, ela nos mostra muitos exemplos de pessoas que precisaram superar, pessoas que passaram por dificuldades insustentáveis, pessoas que passaram por problemas muito difíceis. Eles prosseguiram e por eles prosseguirem, eles foram honrados por Deus. Hebreus 10:39 fala assim, nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Nós temos que prosseguir avante. Nós somos servos do Senhor, nós temos o Senhor conosco, nós somos do exército de Cristo e o exército de Cristo tem que marchar, porque a ordem do Senhor é para que nós marchemos. Vamos ver um exemplo
exemplo de alguém que passou por muita dificuldade e que superou? Vamos começar falando de José. José foi um homem que superou, olha aqui, a rejeição dos irmãos dele. Ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Ele superou as injustiças que ele viveu, injustiças por parte dos irmãos a ponto de vendê-lo. Ele superou o fato dele ter sido acusado injustamente pela mulher de Potifar. E ele superou ele ter sido esquecido naquela prisão. Ele superou tentação. E quando ele teve oportunidade de se vingar, sabe o que ele fez? Ele abençoou. Olha que tremendo como nós precisamos aprender a superar. Gênesis 50, verso 19, verso 20. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? É quando a gente vê o que José falou, é o seguinte: olha, você vai prestar contas para Deus. Mas José não entrou na prestação de contas, ao contrário. E ainda ele fala assim: olha, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Ele entendeu que todas as dificuldades que ele passou, Deus transformou em bênção. E o Senhor honrou a José. O Senhor tornou José o homem mais importante do Egito abaixo de Faraó. Nós precisamos superar, porque quem supera é honrado por Deus. Quando não superamos, nós ficamos presos ao passado, nós ficamos estagnados, nós ficamos paralisados. E ao invés da gente agradar a Deus, a gente acaba entristecendo a Deus. Vamos ver outro exemplo de alguém que superou. Nós estamos falando de José. Vamos falar de Efraim, o filho dele? Ele superou a perda, o luto de 4 filhos. 4 filhos de Efraim foram assassinados pelos filisteus. É forte, não é? Mas Efraim superou a morte dos filhos. Vamos ver, 1 Crônicas 7, 22. Diz assim: por isso Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Ele chorou. Pode chorar, o próprio Jesus chorou, mas olha, os irmãos dele vieram consolar ele e ele aceitou ser consolado. E ele, consolado, ele seguiu em frente, ele prosseguiu. 1 Crônicas 7, 23 fala assim: passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre a sua casa. Mas ele prosseguiu, ele caminhou, ele teve um momento do luto, ele chorou, mas ele prosseguiu. Você viu? Existe o tempo de luto e a Bíblia nos mostra isso, mas nós precisamos superar. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus conforta, o Espírito Santo de Deus ajuda, o Espírito Santo de Deus fortalece e nos ajuda, assim como ajudou a Efraim a prosseguir, a superar. E ele foi muito abençoado por Deus. Olha que tremendo, a descendência de Efraim foi uma descendência próspera. A Bíblia fala que a filha de Efraim, a filha, fundou cidades. E sabe quem foi o sucessor de Moisés? Pois é, Josué, filho de Num, descendente de Efraim. Então, o Senhor nos ajuda a superar, mas eu tenho que entender que existe um tempo para todas as coisas. Quer ver outro exemplo de superação? O rei Davi. Este foi um homem que viveu constantemente se superando. Ele superou o desprezo dos irmãos dele. Ele superou várias tragédias familiares. E olha só, a filha dele, Tamar, foi abusada pelo próprio irmão Aminon. E ele teve que superar a morte de Aminon pelo outro filho dele, irmão de Tamar, chamado Absalão. Depois, ele ainda teve que superar a revolta de Absalão
tomando o trono dele, perseguindo ele, querendo matar ele. Mas teve também outra morte que ele teve que superar. Ele superou a morte de Absalão também, e também aquele bebezinho que havia acabado de nascer, que era filho dele com Betseba. E a gente vê, ele teve que superar muitas coisas. Ele superou traições de amigos queridos dele. Ele superou a morte de Jonatas, o melhor amigo dele. Mas o que me chama a atenção é justamente que ele precisou superar o sentimento de culpa. Sabe por quê? Porque ele desagradou a Deus. Ele mandou matar a Urias, que era esposo de Betseba, e teve a Betseba nos seus braços como mulher. Sabe o que ele fez também? Ele escreveu o Salmo 51, mostrando o arrependimento dele. Salmo 51, verso 1, diz assim: Salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Betseba. E olha o que ele diz: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Ele registra no Salmo 51 o pedido de perdão dele a Deus. Ele registra no Salmo 51 os passos que ele teve no arrependimento. É tremendo a gente ver essa superação, porque tem muitas pessoas até hoje que não se perdoam por terem errado e se esquecem que Deus é misericordioso, que quando nós confessamos, quando nós deixamos o pecado, o Senhor nos perdoa. Deus, ele honrou Davi. E eu quero citar para você justamente em Atos, capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes a Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Olha que Deus tremendo, olha que Deus maravilhoso, é aquele que perdoa, é aquele que joga os nossos pecados no mar do esquecimento, é aquele que olha para nós e nos acolhe, nos abençoa e nos honra. Vamos ver outra pessoa? Vamos ver uma menina. Essa menina era serva de Naamã. Naamã era um general da Síria. Era um homem de grande poder lá na Síria. Um homem muito bem querido pelas pessoas de lá. E ela foi trabalhar na casa dele, mas ele era o homem responsável por ela ter tido muitas perdas. Ela perdeu a família, ela perdeu o lugar que ela morava, ela passou a ser uma escrava na casa daquele homem. Imagina como ela teve que superar. Segundo Reis 5, verso 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Como eu gosto de olhar para o exemplo que esta menina nos deixa na Bíblia. Sabe por quê? Porque foi uma menina que superou a escravidão, foi uma menina que superou a tristeza, ela superou a perda da família, ela teve que superar a revolta, ela não deixou ela ser revoltada, ao contrário, ela superou as adversidades. E o mais lindo ainda, ela desejou que aquele homem, que Naamã, tivesse a cura, mas a cura pelo Deus que ela servia. Segundo Reis 5, verso 3. E disse esta tua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que tremendo, que testemunho maravilhoso, que superação maravilhosa. Era uma menina. E nós olhamos para nós, é tão fácil nós alimentarmos a mágoa, é tão fácil nós ficarmos tristes com o passado, com as coisas que nos trouxeram sofrimento, mas nós precisamos, assim como esta menina, superar. Devido à superação dela, ela levou uma família a conhecer e a servir o Deus Todo-Poderoso. Segundo Reis 5:17, diz assim: e disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros
deuses senão ao Senhor. Olha que tremendo, ele está falando com o profeta Eliseu, ele levou muitas ofertas, muitos bens para Eliseu e Eliseu não aceitou, porque Eliseu estava fazendo, era para a glória do nome de Deus. E quando esse Naamã, ele veio e fala assim, olha, se você não quer, não tem importância não, mas olha, deixa eu levar um pouco de terra, porque nunca mais este teu servo aqui, este Naamã, vai fazer sacrifício a outros deuses, ele vai servir ao Senhor. Que testemunho! Precisamos muito parar, precisamos muito pensar o que nós estamos alimentando dentro de nós. Vamos ver um outro exemplo? Vamos lembrar de Moisés? Moisés superou conviver com um povo que falava muito mal dele, era um povo difícil. Quantas vezes a gente se entristece porque nós pegamos alguém falando mal de nós? Mas Moisés não se entristeceu não. Olha, Moisés, ele conduziu esse povo que falava mal dele, um povo que até mesmo quis matar ele. Eles eram opositores, eles eram rebeldes, eles eram reclamões, nada para aquele povo estava bom. Mas Moisés, ele foi até o fim, até ele entregar a liderança daquele povo para Josué um pouco antes dele morrer. Deuteronômio 33:1. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele não buscou vingança, ele não ficou se envenenando por causa daquele povo ser um povo ingrato. Ao contrário, ele buscou agradar a Deus Todo-Poderoso e Deus o honrou. Deus honrou Moisés com saúde e Deus testemunhou sobre Moisés. Deuteronômio 34, o verso 7, o verso 10 e o verso 11. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. O Senhor sustentava ele. O Senhor, ele coloca algo na nossa mão, pode ter certeza que o Senhor nos sustenta na obra. E olha, ainda continuando o versículo, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Um homem que o próprio Deus testemunhou. Nós poderíamos falar de outras pessoas que superaram. Você lembra de Jacó com aqueles filhos enganadores, mentirosos, aqueles filhos que falaram para ele que José havia falecido, aqueles filhos que eram mentirosos, que trouxeram muito sofrimento para ele. Vamos ver outro? Jefité. Jefité superou o desprezo dos irmãos dele. Jefité foi honrado por Deus. E Raabe, uma mulher que superou o passado, ela era prostituta, ela não ficou lá se lamentando pelo que ela fez no passado. Imagina como as pessoas falavam mal dela, mas ela olhou para o Senhor, ela olhou para o nosso Deus. Vamos lembrar de Pedro. Pedro, ele superou a frustração dele ter negado a Jesus. E olha como Deus usou, como Deus o honrou. E Paulo, então, superou o abandono dos irmãos. Paulo superou muitas dificuldades. Eles não ficaram olhando para a dificuldade, eles superaram. Aí a gente vem com a famosa frase, eles deram a volta por cima. Eles não ficaram se lamentando, eles fizeram a obra de Deus. O que a Bíblia nos mostra é que não é fácil viver, mas a Bíblia nos mostra que com Cristo nós conseguiremos superar lutas, nós conseguiremos superar lutos, nós conseguiremos superar tristezas e sofrimentos. Mas para isso, eu preciso, ao invés de ficar olhando para a minha dor, eu preciso estar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu não posso me esquecer que Jesus, ele já falou que não seria fácil. Eu não posso me esquecer que Jesus já me deixou de sobreaviso. João capítulo 16, o verso 1 e o verso 33. Eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé, não é só fé não, hein? E coragem.
Eu venci o mundo. Que Jesus maravilhoso! E Jesus, ele nos fala que nós não passamos pelo sofrimento sozinhos, não, que ele nos sustenta, que ele nos fortalece, que ele nos ajuda. O apóstolo Paulo, ele também nos fala sobre a importância de nós perseverarmos firmes, de estarmos firmes diante das dificuldades, de estarmos olhando para o nosso Senhor. Atos 14, 22, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Às vezes eu paro um pouco para pensar, as pessoas, elas podem estar passando por dificuldade, podem estar passando por tristeza, podem estar passando por sofrimento, mas elas estão tão enraizadas nas coisas daqui desta terra e nós paramos para pensar assim, o meu olhar, o meu foco tem que estar no Senhor, porque é o Senhor que vai me fazer superar todas as dificuldades. Para concluir, eu quero ler o Salmo 147, verso 3, que fala assim: sara os quebrantados de coração, eles ata as suas feridas. É o Senhor falando, sou eu que te curo, sou eu que te ajudo, sou eu que te fortaleço, sou eu que te saro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre resiliência, o link sobre o Salmo 51 e o link sobre perseverança, que o Senhor te ajude a superar todas as coisas. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.